Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas, de fato, o caminho de Deus. É lícito pagar o imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram. E ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus lhes disse: O que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Deus o que é de Deus. Que resposta impressionante. Por que eles ficaram admirados? Porque Jesus não dá simplesmente uma resposta, como as pessoas gostam de dizer, uma tirada, né? Uma resposta que foi infalível. Não, Jesus vai no âmago daquilo que é a vida daqueles homens, ou daquilo que deveria ser a resposta de vida de cada um daqueles homens que foram lá para tentar pegar Jesus numa palavra. E eles começam muito bem, eles começam dizendo uma verdade, inclusive, é um princípio eterno, esse versículo 14. Olha só. Eles vieram e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Jesus é verdadeiro, claro. Né? Que não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pela aparência, mas ensinas de fato o caminho de Deus. Ou seja, Jesus não está lá para fazer média com as pessoas. Jesus não vem e não ensina para poder ficar bem com os outros. Ele ensina um caminho reto da verdade. Ensina o caminho de Deus. Aqueles homens vieram para falar isso para Jesus. Não porque eles reconheciam de fato como uma verdade. É claro que Jesus fazia isso. É claro que isso é uma verdade. Mas esse fato, essa constatação, isso que eles dizem, essa frase, é como a frase que os demônios, ao verem Jesus, falavam. Tu és o Filho de Deus. É mentira? Não. Mas Jesus não queria ouvir isso daquele espírito mau. Porque ele falava, porque era obrigado a reconhecer, não porque acreditava e adorava a Deus. Da mesma forma, os fariseus e os herodianos falavam aquilo porque de fato Jesus fazia, e eles não tinham como negar, mas não porque eles, admirados com esta verdade de Deus, admirados com a imparcialidade de Jesus, admirados com o ensinamento reto, o ensinamento de Deus, estavam ali para uma proclamação que o glorificasse. Não. Aquilo foi só para tentar comprometer a resposta para a pergunta que eles iriam fazer depois.
Sabemos que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Olha, né? Não vê as aparências, mas ensinas o caminho reto de Deus. E aí vem o veneno. E o veneno está aqui, ó. É lícito pagar o imposto a César? Pagamos ou não pagamos? Resposta, uma pergunta direta. Né? A queima-roupa no meio da multidão do caminho de Jesus. E Jesus, né, sabe, ele conhece a hipocrisia dos corações deles. E faz a pergunta para eles: por que me pondes à prova? Por que vocês querem me provar, querem saber mais? Por que vocês querem me colocar numa situação complicada? Como se fosse possível. Mas não era possível. Veja, é uma pergunta que poderia sim comprometer muito a Jesus. Vamos supor que Jesus respondesse que não era justo pagar o imposto a César. E de fato, não era justo pagar o imposto a César. Para o povo judeu, meu Deus, César era o imperador de Roma, do Império Romano. O Império Romano, ele oprime, ele subjuga outras nações. Por isso é o império. Dentre as nações oprimidas, subjugadas, estavam os judeus. E os judeus não gostavam de pagar imposto. Por que o cobrador de imposto era tido como um pecador público? Era o publicano. Porque ele cobrava do seu próprio povo o imposto para pagar para os romanos. Para pagar para César. Então, se Jesus fala, não pode pagar o imposto a César, o que eles iam dizer? Você está contra o César? Por quê? Porque os herodianos estavam lá, gente. Eram os fariseus e os herodianos. Quem eram os herodianos? Herodes era o rei da Judéia. Romano. Estava ali em nome do império, do imperador. Os herodianos estavam ali para ver se pode ou não vai. Ele vai falar que não pode pagar o imposto a César? Não vai, porque a gente vai dizer, olha, você está cometendo crime. Está tentando contra o império. Vamos prender, vamos matar. Agora, se Jesus fala, não pode pagar o imposto, sim, deve pagar o imposto a César. Tem que pagar, porque é justo. Deve pagar ou não o imposto a César? É lícito. Isso é legal. E se ele fala que é? Aí os fariseus iam dizer, você não é aquele que vem? Não é o Messias? Não vai libertar? Você não é Messias coisa nenhuma. Você é falso. Tá vendo? Aqui, ó, mandou pagar o imposto a César. Você está contra o nosso povo. Você está contra a nação oprimida. Olha o seu povo sofrendo e você está dizendo que pague o imposto a César para desmoralizar Jesus diante do povo. Para fazer com que as riquezas do povo de Deus, aquilo que o povo deveria dar a Deus, está dando a César, porque foi oprimido por César, pelo Império Romano, etc. Eles esperavam que Jesus não tivesse resposta, ou se complicasse com algumas dessas realidades. Mas Jesus vai muito além das expectativas. E não só dá uma boa resposta, ou uma resposta desconcertante, mas ele vai no fundo do coração. Se eles se abrissem, se converteriam. Por quê? Ele manda pegar a moeda. E manda mostrar a moeda. Olha só, de quem é a imagem e a inscrição que estão gravadas nesta moeda. E eles olham e veem. Só tem uma resposta. De César. A moeda é romana. Ela é de César. Ele é um bem para este mundo. Ele é um bem passageiro. Ele é um bem deste império. Que é diferente do reino de Deus.
Então Jesus responde: dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E aqui na palavra é: o que é de César, dai a César. Quer pagar esse imposto? Paga. Não é dele. Paga, dê para ele. Mas o que é de Deus, a Deus. A resposta para os herodianos é: o que é de César, dai a César. A resposta para os fariseus é: o que é de Deus, dai a Deus. Tanto que no próprio templo tem uma moeda própria, sagrada, daquilo que é de Deus. Além disso, existe a moeda, a forma de darmos a Deus o que é de Deus, pagarmos, entre aspas, por assim dizer, a Deus, devolvermos a Deus. Em algumas traduções, devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que precisamos devolver a Deus? O que é necessário, preciso devolver a Deus? Fidelidade, verdade, amor, adoração, obediência, vida voltada para Deus. A Deus o que é de Deus. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. A começar da minha vida. Se eu entendo que Deus me deu a minha vida não é minha. Ela é de Deus. Mas como assim é minha, mas é de Deus? É minha porque eu estou vivendo ela. Mas é de Deus porque eu não me sustento por mim mesmo. Quem me sustenta é Deus. Eu não me dei a vida. Alguém me deu, alguém me despertou para a vida. Alguém soprou sobre mim o sopro da vida. Me deu uma alma, um espírito. Me deu um corpo. Então a minha vida eu devo a Deus. Quando alguém salva o outro da morte, né? Um salva-vidas vai lá no mar e pega a pessoa que estava se afogando. O bombeiro entra lá naquele incêndio, naquele prédio em chamas, vai lá naquele lugar onde tem escombros e salva. O soldado vai lá naquele lugar onde tem uma pessoa presa e resgata. O policial resgata de um sequestro, em que a pessoa estava ali condenada à morte. Você diz o quê? A minha vida eu devo a esta pessoa que me salvou, que me amparou. Mais do que isso, Jesus, Deus, nos deu uma vida 2 vezes, se assim podemos dizer, né? Muito mais. Mas nos deu a vida 2 vezes na história, deu a vida à humanidade 2 vezes na história de maneira concreta. Primeiro, criando, do nada. Do nada não, desculpe. Criando a sua imagem e semelhança, a partir do nada, mas a sua imagem e semelhança. Deus nos criou. Deus nos fez. Mas não bastou isso, porque nós não fomos capazes, nós homens, não fomos capazes de reconhecer isso e viver a partir disso. Aí ele veio e deu a vida de novo, numa cruz, para nos libertar do erro, do pecado que nos condenou à morte. Fomos libertos por Jesus, curados nele. Devemos a nossa vida a Deus o que é de Deus. Fomos resgatados por Deus, somos de Deus. Talvez você não tenha consciência plena disso, mas peça a Deus, eu peço agora ao Espírito Santo que te dê consciência de que você é de Deus. E como a gente vai se dar para Deus? Começando por dando coisas para Deus, coisas nossas, um pouco mais de tempo, ofertando e oferecendo aquilo que fazemos. Como fazemos? Para fazer do jeito de Deus, obedecendo ao que Ele quer que nós façamos. E assim, a nossa vida vai sendo dada a Deus, dada a Deus, dada a Deus, até que ela será toda de Deus, de novo. Vamos anotar no nosso diário, temos ordens de Deus e princípios eternos. Vamos às ordens. Versículo 15.
Anota tudo. A ordem está aqui, ó. Trazei-me um denário para que o veja. Mas essa ordem vai ficar assim, solta. Não. Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. Sempre o contexto é importante que você entenda do que se trata. E depois, versículo 17. Então, Jesus disse-lhes: o que é de César, dai a César. O que é de Deus, dai a Deus. É um critério, gente. É uma ordem e um critério claro de discernimento, porque aqui também tem um princípio eterno. Essa regra não muda. O que é de César, dai a César. O que é de Deus, dai a Deus. Então, esse é um critério de ação. Vou dar um exemplo que é pauta dos nossos tempos. Aborto. As pessoas querem... As pessoas não. Algumas pessoas querem a legalização e liberação total do aborto. Total. E isso não é razoável. Humanamente falando, né, para pessoas que realmente amam a humanidade, o ser humano, né, não é razoável. Mas, diante de ideologias e de corrupções e de um embotamento, uma alienação de mentes, isso tem vigorado à base de milhões e milhões em dinheiro, na moeda que você quiser, para que seja aprovado como um direito, como algo que é uma evolução para a humanidade, quando a maioria das pessoas no mundo é contra. Mas vamos levar em consideração algo a mais. O que é de Deus. Nós falamos que quem nos deu a vida foi Ele. Então, é razoável que nós sejamos a favor do aborto? Por qualquer motivo. Não importa, não interessa as razões. Aí está um discernimento para você, meu irmão. A Deus o que é de Deus. Então aqui está estas duas ordens. O versículo 13 e 14, né? Depois o versículo 15 não, e o versículos 16 e 17 sim, princípios eternos. Versículos 16 e 17 sim, princípios eternos. Aqui está uma verdade a respeito de Jesus. Jesus é o verdadeiro, que não dá preferência a ninguém, pois considera os homens não pelas aparências, mas ensina de fato o caminho de Deus. Isso é verdade, né? E não muda. Jesus é esse. Mas depois eles perguntam aqui se é lícito ou não pagar o imposto a César. Qual é a mensagem de Deus para você hoje diante desta palavra? Como colocar isso em prática na sua vida? Faço o convite para você que é novo aqui no canal para se inscrever e acionar o sino da notificação. E para você que é inscrito no canal, faço o convite para que você seja fiel e lance as redes sobre outras pessoas. Como que é isso? A sua fidelidade é bom para você, porque o caminho do diário espiritual, o caminho do método, a Bíblia no meu dia a dia, é um caminho de crescimento na intimidade com Deus. Se você quer rezar mais e melhor, a base, a estrutura para que você reze mais e melhor está em ouvir e compreender cada vez mais a palavra de Deus. Junto a isso, a vida eclesial, claro, unida, bem unida, vida na igreja. E ações, atitudes. E esse método faz com que a gente viva isso. Então, não deixe passar a oportunidade. Tem playlists aqui no canal. Se você é daqueles que está começando agora, não conhece, eu vou deixar aqui um vídeo, né, uma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual, onde você vai aprender o método. E vai começar logo em seguida pela primeira carta de São João. Tem a playlist aqui da primeira carta de São João, para que você possa participar. E aí, a fidelidade vai depender de você. A fidelidade vai depender de todos os dias. Você, com hora marcada e lugar adequado, fazer o seu estudo bíblico todos os dias. Eu estarei aqui
com a graça de Deus, para te ajudar todo dia, para a gente fazer o estudo juntos, tá bom? Esse é o meu convite. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.